A tábua era grossa, mas o pedreiro do mosteiro disse que enfia mesmo assim. A história começava envolta em mistério, como as sombras que dançavam nas paredes do antigo mosteiro. Havia rumores de que a porta da entrada guardava mais do que apenas madeira. Era um portal para décadas de segredos, um espaço onde os ecos de risos e orações passadas se misturavam ao sussurro do vento frio. E agora, um pedreiro, chamado para um simples concerto, se tornaria o protagonista de uma reviravolta inesperada. Ao chegar, o pedreiro se deparou com a porta imponente, adornada com entalhes que pareciam vibrar sob a luz do sol escassamente filtrada. Mas ao examinar a estrutura, percebeu que uma tábua grossa estava impedindo o fechamento completo. Ele empurrou com a força de quem lida com muros e lajes o dia todo. A tábua é grossa, mas vai entrar. Vou enfiar mesmo assim, disse com um olhar determinado, a voz ecoando pelo claustro. Um quê de tensão pairou no ar. Do lado, um grupo de irmãs óbse. Já a irmã Maria, fascinada, não podia desviar os olhos dele. Sua presença robusta, evocando uma curiosidade inesperada. O que será que ele está pensando? Se perguntou. As irmãs pensavam em suas vidas, nas limitações que os votos lhes impuseram, nos desejos sufocados e nas frustrações que se acumulavam, como poeira nas prateleiras. O pedreiro, concentrado na tarefa, parecia ignorar a ansiedade delas. Aquela fatídica porta poderia simbolizar a liberdade que faltava. Uma pergunta sussurrada escapuliu dos lábios da irmã Clara, quase como um segredo. Esse homem é mesmo o que precisamos para mudar a rotina do convento. Olhares se cruzaram, e a inquietação no ar cresceu. O pedreiro, alheio à agitação que causara, se afastou, mas deixou uma dúvida palpitando no coração das irmãs. Afinal, ele tinha realmente resolvido o problema da porta, ou apenas aberto novas questões que elas jamais haviam se atrevido a explorar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Quando o pedreiro afastou-se da porta, uma onda de alívio envolveu as irmãs por um momento, mas logo foi substituída por uma estranha inquietação. A irmã Clara, ainda refletindo sobre sua pergunta, sentiu um frio na espinha, como se algo estivesse prestes a mudar radicalmente. O ar que antes parecia pesado e tenso, agora pulsava com uma expectativa inquietante. Foi então que, do nada, um estrondo cortou o silêncio. Um eco profundo e ameaçador ressoou pelo mosteiro. As irmãs se entreolharam com medo em suas expressões. O pedreiro, surpreso, girou na direção do som, que parecia vir do fundo do claustro. Com uma mistura de coragem e curiosidade, ele correu em direção à origem do barulho. As irmãs, hesitando apenas por um instante, seguiram-no, numa espécie de transe. Ao chegarem a uma pequena sala de armazenamento, a cena que encontraram foi de total desolação. Uma parte do teto desabou, revelando o que parecia ser uma passagem secreta, obscura e cheia de poeira. O tabuleiro O pedreiro não podia resistir e logo se viu inclinado a abrir. As irmãs, hesitantes, observavam-o. Clara sentiu seu coração disparar. O que é isso? O que podemos encontrar lá dentro? Sussurrou. O pedreiro levou a mão até a caixa, mas antes que pudesse abri-la, uma dor aguda irrompeu por todo o corpo. Ele se curvou, assustado, e uma sombra profunda passou por seus olhos. O que está acontecendo? Murmurou,
cambaleando. Naquele momento, o chão começou a tremer. Um arrepio percorreu a espinha das irmãs, e elas gritaram em uníssono. A caixa estalou como se estivesse viva, e uma luz intensa começou a emanar dela. O pedreiro, em um último esforço, conseguiu abrir a tampa. Dentro, ao invés de ouro ou relíquias, havia apenas uma vela negra, ardendo com uma chama que não parecia normal, com um cheiro de enxofre que deixou todos na sala tontos de medo. As irmãs, agora completamente petrificadas, puderam ver se aproximando delas uma figura encapuzada. O silêncio foi cortado por um grito estridente, que parecia ecoar até o fundo de suas almas. Sob a luz da verdade, suas vidas serão reveladas. A figura proclamou, a voz ressoando com um tom cruel. O pedreiro, ainda atordoado, reconheceu o símbolo no manto da figura. Era o mesmo que estava na caixa, e em seu coração, uma dúvida profunda começou a se formar. Seria aquela figura uma guardiã dos segredos do mosteiro ou algo muito mais sinistro? O ambiente tornou-se um turbilhão de emoções. As irmãs entreolharam-se, aos poucos, sentindo que seus passados estavam. Olhares de desconforto e culpa passavam de uma para outra. Clara sentia um nó na garganta. Que segredos estavam escondidos entre elas? Que verdades poderiam vir à tona agora que a caixa foi aberta? O pedreiro, lutando contra a dor, sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. As irmãs, que antes pareciam concentradas em sua própria vida monástica, pareciam agora mais vulneráveis do que nunca. Uma sensação de desespero pairava no ar. Este é só o começo, disse a figura sombria, enquanto a vela negra ardia, lançando sombras dançantes pelo entorno. A tensão era palpável. Algo devastador estava prestes a acontecer. Todos se perguntavam, qual seria o preço a pagar por desvendar os segredos guardados por tanto tempo? Quais revelações explosivas abalariam suas vidas de maneira irremediável? E com isso, a atmosfera apertou, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Ninguém sabia o que fazer. O futuro estava em jogo, e cada um deles seria forçado a confrontar a verdade. O ambiente estava carregado de tensão. A figura encapuzada se aproximava, e a luz da vela negra pulsava, quase como um coração em agonia. O pedreiro, ainda com a dor latejando em seu corpo, olhou para as irmãs. E viu seus rostos pálidos refletindo terror. O momento parecia paralisado, e todos respiravam de forma ansiosa. Você não deveria ter aberto a caixa, ecoou a voz sombria, cortante como uma lâmina. O pedreiro tentava entender o que estava acontecendo. O ar estava denso, quase elétrico. Ele olhou de volta para a vela, que agora lançava sombras maiores. O que você quer de nós? Perguntou, tentando soar mais corajoso do que se sentia. A figura encapuzada parou, e então algo inesperado aconteceu. Com um movimento, a capa caiu, revelando um rosto conhecido por todos ali. Era o prior do mosteiro, Padre Miguel. As irmãs se entreolharam. Choques de reconhecimento misturados com confusão marcaram a expressão de cada uma. Padre Miguel, por que você? Começou Ana, mas foi interrompido por sua própria indignação. Silêncio! Ele gritou, e a intensidade de sua voz fez todos se calarem. Vocês não entendem. A caixa só poderia ser aberta por quem buscava a verdade. E agora ela revelará tudo. O coração do pedreiro disparou. Ele olhou para as irmãs. Um nó se formou na sua garganta. Aquele homem, que sempre parecera sábio e generoso, revelava um lado obscuro. Mas, padre, o que isso significa? Que verdades? Clara, a mais corajosa das irmãs, questionou, com a voz trêmula. O prior aproximou-se da vela e, em um gesto dramático,
Começou a recitar palavras em uma língua antiga. O chão tremeu novamente, e as paredes do mosteiro pareciam pulsar, como se algo estivesse prestes a se libertar. Então, como uma lamparina apagada, a luz da vela quase se extinguiu. Um sussurro envolveu o espaço, uma presença acusatória, e o pedreiro foi tomado por uma onda de lembranças. Imagens distorcidas o assaltaram. Ele viu as irmãs em momentos de fraqueza, desespero e até mesmo momentos que deveria ser privado. "O que é isso? O que está acontecendo?" gritou, enquanto as irmãs se encolhiam, cada uma lutando contra suas próprias inseguranças. Essas são suas histórias, seus segredos. A voz do padre foi seguida por risos distantes, ecoando como um coro. As irmãs, antes unidas por votos e orações, agora pareciam estar se separando, um abismo de desconfiança se formando entre elas. Clara olhou para Maria. "Você sabia?" O conflito se alastrou como fogo em palha e a tensão cresceu. Em meio ao caos, o pedreiro sentiu um impacto profundo, como se aquilo tudo fosse uma armadilha, desenhada para expor cada um. A irmã Ana soltou um grito surpreso ao perceber que a vela agora projetava uma sombra diferente, uma figura que parecia dançar na parede. Era a imagem de cada irmã, suas histórias se desenhando ali. Clara se voltou para o pedreiro, com os olhos injetados de pavor. "Você não pode ignorar sua parte nisso. Você trouxe isso para nós." Os olhares que antes eram de apoio agora eram cortantes, cada uma se sentindo traída. As irmãs sussurravam segredos que nunca imaginaram que poderiam ser revelados. "E quem é você, pedreiro? Veio aqui para remendar a porta ou para consertar nossas almas?" A acusação de Maria ressoou como um tiro no silêncio. A tensão encheu o ar novamente, e a sombra começou a se contorcer. O pedreiro, desesperado para entender, disse: "Não sou nada disso. Apenas tentei ajudar." Mas seu grito foi abafado por uma nova onda de luz que emanou da vela, explodindo em uma série de visões terríveis de traições e mentiras. E nesse momento, a voz do padre ressoou novamente. "A verdade traz dor. A mentira traz liberdade. O que escolherão agora?" As irmãs, que antes eram uma fonte de força, agora se debatiam entre acusações e revelações devastadoras, enquanto o pedreiro, em meio ao furacão emocional, sentia tudo desmoronar ao seu redor. O que eles fariam? Na busca por respostas, uma nova realidade começava a se moldar. E a única coisa certa era que nada seria como antes. A verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém estava preparado para as consequências. A tensão havia atingido seu pico. As sombras estavam mais densas, e a luz da vela negra tremeluzia, como se dançasse com a hesitação de todos ali. A figura que antes parecia uma encarnação do mistério, agora era um rosto conhecido. O padre Miguel segurava a vela, a chama lançando um brilho ameaçador em sua expressão. "Vocês não entendem." Sua voz reverberou, carregada de uma urgência alarmante. Mas antes que pudesse continuar, o pedreiro, em um gesto involuntário, deu um passo à frente. "Que verdades? Por que você escondeu isso de nós?" O padre olhou nos olhos do pedreiro e por um momento tudo pareceu congelar. Foi então que a sala tremeu. Não era apenas uma vibração leve. Era como se as próprias paredes estivessem protestando, reagindo ao que estava prestes a ser revelado. "Você não foi só um pedreiro hoje", disse o padre com um sorriso sombrio, fazendo a luz da vela brilhar intensamente. "Você foi a chave. Vocês todos são. A caixa foi aberta por acaso, mas as consequências eram inevitáveis. Os seres que aguardam dentro dela foram atraídos pela pureza de suas almas. E agora, a verdade precisa ser revelada." Um grito escapuliu da irmã Maria. "Como assim?" "O que você quer dizer?"
Ele riu, mas não era um riso de alegria. Era mais como uma revelação sinistra. A verdade que vocês têm tentado ignorar. Cada uma aqui tem algo escondido. Eu não sou quem vocês pensavam que eu era. As irmãs olhavam umas para as outras, confusas e apavoradas. O que você quer dizer com isso, padre? Clara perguntou, com a voz alta, mas trêmula. Isso não faz sentido. A figura do padre começou a mudar. Seu rosto se distorceu e, de repente, não era mais o antigo amigo delas. Seus olhos estavam mais profundos, quase vazios. Eu sou um guardião, mas sou também parte deste lugar. Por causa de vocês, minha verdadeira forma será revelada. Deixem que a luz mostre o que vocês realmente são. De repente, a vela começou a brilhar intensamente, como se estivesse carregando uma herança de segredos. Cada irmã sentia um peso opressivo no coração, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro delas. Visões começaram a girar na luz. Clara, Ana, Maria. Todas mostravam-se em momentos que haviam tentado enterrar. A traição, a culpa, até mesmo o desprezo entre elas jorrava do passado, como uma torrente incontrolável. A verdade estava à espreita. Os ecos de antigas rivalidades e descontentamentos surgiram, mas, de repente, a figura do padre se fragmentou em uma série de imagens, e em uma explosão de luz, algo chocante apareceu. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher com uma expressão distorcida e faminta. Um espírito ou algo maior, mas claramente não humano. Você não pode ser o guardião, gritou o pedreiro, tomado por um terror primitivo. Mas a mulher sorriu, um sorriso que cortava a alma, e respondeu com uma voz como vento gelado. Ele não é. Ele foi corrompido, assim como vocês todos. Essa caixa não é apenas um receptáculo de segredos, mas de poder. E poder não dá conta do que está por vir. As irmãs, paralisadas, sentiram a terra sob os pés se mover mais uma vez, mas desta vez era um tremor de batalha. O que havia sido apenas uma busca pela verdade, agora parecia uma luta pela sobrevivência. Elas perceberam que estavam em um jogo muito maior. O ar estava carregado de uma expectativa aterradora. Agora o verdadeiro teste começa. Vocês estão prontas para enfrentar o preço da verdade? A mulher incorpórea fez uma pausa e, com um gesto, fez a luz da vela se extinguir, lançando todo o ambiente na escuridão. Os sussurros começaram. O que é este lugar? O que vai acontecer conosco? As irmãs murmuraram entre si, mas o pedreiro saiu da sua imunidade emocional. Ele olhou para cada um dos rostos aterrorizados. Precisamos nos unir agora. Ninguém deve ficar sozinho. Mas sem a luz, as intimidações se tornaram mais sombrias, mais profundas. Ele se virou para olhar para o padre. Ou o que restava dele. O que isso significava para o convento, para suas vidas? Aquela caixa não havia revelado apenas segredos, mas havia acendido um caos que os ligava de uma forma que jamais teriam imaginado. O eco de suas palavras ainda pairava, entregando um último sopro de desespero. Que tipo de verdades ficariam em suas vidas? Como elas lutariam contra os próprios demônios que agora estavam à vista? A cena estava pronta para desmoronar, e ninguém sabia como seria o próximo ato desse desfecho aterrador. O ambiente estava carregado de tensão. A escuridão parecia mais espessa, os corações acelerados. O pedreiro olhou para o padre e, por trás da figura que outrora foi seu líder, agora só havia mistério. Que tipo de jogo você está jogando? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. O padre levantou a mão e a luz da vela negra piscou, revelando uma expressão de sofrimento mesclada à malícia. Vocês achavam que tudo isto era um acaso,
Cada um aqui tem um papel nesse teatro macabro, mas há algo que ainda não viram. Ele respirou fundo, como se preparasse a revelação. Então, na calada da noite, o inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão e a caixa anti-silenciosa começou a vibrar. Uma fissura se abriu e dela emanou um tom de risada louca. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se as próprias paredes do mosteiro zombassem deles. E, de repente, a caixa se iluminou. Imagens projetadas flutuando no ar, revelando segredos antes inimagináveis. As irmãs endureceram. Clara viu sua imagem atrás da caixa, seu passado ecoando como um grito. Maria, com olhos cada vez mais arregalados, assistia ao seu próprio retrato, um rosto contorcido de raiva, culpa ardente. A cada imagem, a tensão aumentava, e cada uma começou a despertar lembranças há muito enterradas, como se o próprio mosteiro estivesse cobrando a presença de suas sombras. Mas o verdadeiro choque não veio das irmãs. O pedreiro, na linha invisível entre o medo e a determinação, viu um rosto familiar nas visões. Era a mulher do mercado, aquela que ele nunca esqueceria. Ela estava lá, sentada em um altar, com um olhar de desespero. Algo derreteu dentro dele. Espera! Ela é minha mãe! O desespero cresceu na sua voz. O que você fez a ela? O padre soltou uma risada nervosa, e o espaço ao redor deles começou a tremer. Essa é a verdadeira conexão, pedreiro. Você não é quem pensa que é. A luz da vela se intensificou e o ambiente se encheu de imagens e ecos de uma vida que parecia tão distante, mas que estava intimamente ligada a cada um deles. Revelações que foram suprimidas, mistérios entrelaçados. Você não pode querer dizer que... Clara começou, mas foi interrompida pelo padre. Sim, Clara. O mesmo sangue que corre nas veias do pedreiro também pertence a você, e a todas nós. As irmãs trocaram olhares aturdidos. A realidade estava se desmanchando. Os laços sagrados que acreditavam possuir estavam sendo revelados como meras ilusões. Como isso é possível? Ana gritou, a incredulidade recheando suas palavras. Nós somos de uma só família? O pedreiro aturdido não conseguia processar. As perguntas viravam um turbilhão em sua mente. Ele gostaria de gritar, mas só conseguiu sentir um nó na garganta. Sim, e agora a verdade precisa ser escolhida. A voz do padre ecoou com uma gravidade inegável. Ele levantou a vela mais uma vez, a luz criando figuras distorcidas nas paredes, como se o passado estivesse lutando para emergir debaixo da superfície. Quem vocês realmente são determinará o que virá a seguir. E naquele momento de desespero, enquanto as irmãs se lançavam em discussões caóticas sobre lealdades e verdades, o pedreiro se sentiu um estranho entre elas, um protagonista forçado a encarar não apenas seus medos, mas a essência de quem era realmente. O que isso tudo significava, e o que fariam a seguir, sabendo que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos tão profundos. A escuridão parecia engolir a sala, enquanto as vozes se amontoavam em um clamor apressado. No fundo, uma pergunta permanecia a vagar entre eles. Havia algum caminho de volta? O futuro deles estava prestes a se desintegrar, e a única certeza era que a história, agora complexa e devastadora, estava longe de acabar. O ambiente estava carregado de tensão. A escuridão parecia mais espessa, os corações acelerados. O pedreiro olhou para o padre e por trás da figura que outrora foi seu líder, agora só havia mistério. Que tipo de jogo você está jogando? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. O padre levantou a mão e a luz da vela negra piscou, revelando uma expressão de sofrimento mesclada à malícia.
Vocês achavam que tudo isso era um acaso? Cada um aqui tem um papel nesse teatro macabro. Mas há algo que ainda não viram. Ele respirou fundo, como se preparasse a revelação. Então, na calada da noite, o inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão, e a caixa, antes silenciosa, começou a vibrar. Uma fissura se abriu, e dela emanou um tom de risada louca. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se as próprias paredes do mosteiro zombassem deles. E, de repente, a caixa se iluminou. Imagens projetadas flutuando no ar, revelando segredos antes inimagináveis. As irmãs endureceram. Clara viu sua imagem atrás da caixa, seu passado ecoando como um grito. Maria, com olhos cada vez mais arregalados, assistia ao seu próprio retrato, um rosto contorcido de raiva, culpa ardente. A cada imagem, a tensão aumentava, e cada uma começou a despertar lembranças há muito enterradas, como se o próprio mosteiro estivesse cobrando a presença de suas sombras. Mas o verdadeiro choque não veio das irmãs. O pedreiro, na linha invisível entre o medo e a determinação, viu um rosto familiar nas visões. Era a mulher do mercado. Aquela que ele nunca esqueceria. Ela estava lá, sentada em um altar, com um olhar de desespero. Algo derreteu dentro dele. Espera, ela é minha mãe. O desespero cresceu na sua voz. O que você fez a ela? O padre soltou uma risada nervosa e o espaço ao redor deles começou a tremer. Essa é a verdadeira conexão, pedreiro. Você não é quem pensa que é. A luz da vela se intensificou e o ambiente se encheu de imagens e ecos de uma vida que parecia tão distante, mas que estava intimamente ligada a cada um deles. Revelações que foram suprimidas, mistérios entrelaçados. Você não pode querer dizer que... Clara começou, mas foi interrompida pelo padre. Sim, Clara, o mesmo sangue que corre nas veias do pedreiro também pertence a você e a todas nós. As irmãs trocaram olhares aturdidos. A realidade estava se desmanchando. Os laços sagrados que acreditavam possuir estavam sendo revelados como meras ilusões. Como isso é possível? Ana gritou, a incredulidade recheando suas palavras. Nós somos de uma só família? O pedreiro, aturdido, não conseguia processar. As perguntas viravam um turbilhão em sua mente. Ele gostaria de gritar, mas só conseguiu sentir um nó na garganta. Sim, e agora a verdade precisa ser escolhida. A voz do padre ecoou com uma gravidade inegável. Ele levantou a vela mais uma vez, a luz criando figuras distorcidas nas paredes, como se o passado estivesse lutando para emergir debaixo da superfície. Quem vocês realmente são determinará o que virá a seguir. E naquele momento de desespero, enquanto as irmãs se lançavam em discussões caóticas sobre lealdades e verdades, o pedreiro se sentiu um estranho entre elas, um protagonista forçado a encarar não apenas seus medos, mas a essência de quem era realmente. O que isso tudo significava? E o que fariam a seguir, sabendo que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos tão profundos? Subitamente, um grito ecoou nas paredes do mosteiro. Parem! Todos vocês têm que ouvir isso! Uma irmã que estava mais para o fundo, sempre silenciosa, agora punha toda a força que tinha em sua voz. Eu sou a verdadeira filha do padre. Faz anos que ele esconde isso de vocês. O impacto das palavras foi como um golpe certeiro. Cada olhar foi atraído para ela. A revelação chocante mudando tudo. A sala ficou em absoluto silêncio. A irmã, com as mãos trêmulas, continuou. Eu vi minha mãe sendo levada. Eu vi tudo e nunca disse nada. Ele me disse que era para me proteger. O pedreiro ficou paralisado. A revelação estourou como uma bomba,
e ele olhou para o padre, buscando respostas. O brilho na vela oscilou, e, por um momento, tudo parecia desmoronar. Você é mesmo um traidor. Foram as palavras que escaparam dos lábios de Clara. O pai do mosteiro, aquela figura que sempre foi um pilar de suporte, agora revelado como parte desse emaranhado sombrio. Desespero e confusão tomaram conta, e as irmãs começaram a se afastar, não acreditando no que estavam ouvindo. Não podemos confiar em mais ninguém. A verdade está se despedaçando, gritou Maria. Mas o pedreiro viu a verdadeira dor nos olhos do padre. Ele não sabia mais em quem acreditar. O que você tem a dizer? Isso faz sentido? Questionou, a meleca de sentimentos lutando dentro de si. E em resposta, o padre apenas murmurou: vocês não têm noção do que está por vir. As trevas ainda nos cercam. A tensão cresceu em um crescendo aterrorizante. O que mais estava para ser revelado? Os laços estavam se rompendo, uma tempestade se armando no ar. Tomar as decisões eram urgentes, mas uma certeza pairava: nada seria como antes. E no meio dessa confusão, o que viria a seguir deixava todos à beira do colapso, um abismo à frente. O futuro era incerto, e as sombras ameaçavam engolir aqueles que até então se consideravam imunes. A tensão havia atingido seu pico. As sombras estavam mais densas, e a luz da vela negra tremeluzia. Como se dançasse com a hesitação de todos ali. O pedreiro olhou para o padre e, por trás da figura que outrora foi seu líder, agora só havia mistério. Que tipo de jogo você está jogando? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. O padre levantou a mão, e a luz da vela negra piscou, revelando uma expressão de sofrimento mesclada à malícia. Vocês achavam que tudo isso era um acaso? Cada um aqui tem um papel nesse teatro macabro. Mas há algo que ainda não viram. Ele respirou fundo, como se preparasse a revelação. E então, na calada da noite, o inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão, e a caixa anti-silenciosa começou a vibrar. Uma fissura se abriu, e dela emanou um tom de risada louca. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes do mosteiro zombassem deles. E de repente, a caixa se iluminou, imagens projetadas flutuando no ar, revelando segredos antes inimagináveis. As irmãs endureceram. Clara viu sua imagem atrás da caixa, seu passado ecoando como um grito. Maria, com olhos cada vez mais arregalados, assistia ao seu próprio retrato, um rosto contorcido de raiva, culpa ardente. A cada imagem, a tensão aumentava, e cada uma começou a despertar lembranças há muito enterradas, como se o próprio mosteiro estivesse cobrando a presença de suas sombras. Mas o verdadeiro choque não veio das irmãs. O pedreiro, no limite entre o medo e a determinação, viu um rosto familiar nas visões. Era a mulher do mercado, aquela que ele nunca esqueceria. Ela estava lá, sentada em um altar, com um olhar de desespero. Algo derreteu dentro dele. Espera, ela é minha mãe. O desespero cresceu na sua voz. O que você fez a ela? O padre soltou uma risada nervosa, e o espaço ao redor deles começou a tremer. Essa é a verdadeira conexão. Pedreiro, você não é quem pensa que é. A luz da vela se intensificou, e o ambiente se encheu de imagens e ecos de uma vida que parecia tão distante, mas que estava intimamente ligada a cada um deles. Revelações que foram suprimidas, mistérios entrelaçados. Você não pode querer dizer que... Clara começou, mas foi interrompida pelo padre. Sim, Clara, o mesmo sangue que corre nas veias do pedreiro também pertence a você e a todas nós. As irmãs trocaram olhares aturdidos. A realidade estava se desmanchando. Os laços que acreditavam possuir estavam sendo revelados como ilusões. A sala estava em chamas, com segredos sendo cuspidos ao ar.
Como isso é possível? Ana gritou, a incredulidade recheando suas palavras. Nós somos de uma só família? O pedreiro, aturdido, não conseguia processar. Perguntas viravam um turbilhão em sua mente. Ele gostaria de gritar, mas só conseguiu sentir um nó na garganta. Sim, e agora a verdade precisa ser escolhida. A voz do padre ecoou com uma gravidade inegável. Ele levantou a vela mais uma vez, a luz criando figuras distorcidas nas paredes. Quem vocês realmente são determinará o que virá a seguir. E naquele momento de desespero, enquanto as irmãs se lançavam em discussões caóticas, uma irmã que estava mais para o fundo, sempre silenciosa, começou a falar. Parem, todos vocês têm que ouvir isso. Ela olhou nos olhos de cada uma, a raiva em sua voz, os puxando. Eu sou a verdadeira filha do padre. Faz anos que ele esconde isso de vocês. O impacto das palavras foi como uma granada explodindo. O silêncio pesado que se seguiu foi devastador. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Maria gritou, olhos arregalados. Ele que? É tudo uma mentira? Mas antes que ela pudesse continuar, um clarão iluminou o mosteiro. A caixa, agitada, projetou um símbolo nas paredes, um emblema que todos reconheceram. Era a marca do mosteiro, mas distorcida. A herança de vocês nunca esteve a salvo, prosseguiu a irmã, sua voz se elevando. O que queremos saber é por que ele nos manteve longe da verdade. E neste momento, a figura do padre começou a mudar. Ele não só se transformou em algo mais sombrio, ele desvelou suas verdadeiras intenções, a máscara caindo. Uma presença mais poderosa surgiu dele. Vocês realmente acham que só tem cloacas a esvaziar? O que está em jogo é a própria essência da nossa linhagem. Sua voz agora soava como um eco distante. Então, um grito cortou o ar. Clara, apavorada, apontou para as paredes. Olhem, o que está acontecendo? Elas puderam ver figuras saindo para a luz, refletindo suas fraquezas, escolhendo lados em um jogo muito maior. Os rostos de membros da congregação que haviam sido excluídos, excluindo assim qualquer chance de redenção, flutuavam ao redor, como espíritos dos condenados. Em meio ao caos, a verdade pesada começou a ser desenterrada. O pedreiro, agora aturdido, lembrou-se das histórias que suas mães contavam sobre os fantasmas que guardavam segredos. Você não pode estar falando a verdade, gritou, involuntariamente apelando para a figura que já parecia distante. O que realmente está em jogo aqui? O clima tornou-se insuportável. Tudo o que eles acharam que sabiam estava em ruínas, e a única certeza que restou era que a escolha diante deles não era apenas sobre o passado, mas sobre todos os futuros que poderiam se desdobrar. Em meio a vozes que clamavam por respostas, um sentimento de urgência crescia, como um tambor que retumbava, clamando por uma decisão. E no centro de tudo, a escuridão parecia mais espessa. Os corações acelerados. O pedreiro olhou para o padre, e por trás da figura que outrora foi seu líder, agora só havia mistério. Que tipo de jogo você está jogando? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. O padre levantou a mão, e a luz da vela negra piscou, revelando uma expressão de sofrimento mesclada à malícia. Vocês achavam que tudo isso era um acaso? Cada um aqui tem um papel nesse teatro macabro, mas há algo que ainda não viram. Ele respirou fundo, como se preparasse a revelação. Então, na calada da noite, o inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão, e a caixa, antes silenciosa, começou a vibrar. Uma fissura se abriu, e dela emanou um tom de risada louca. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes do mosteiro zombassem deles. E, de repente, a caixa se iluminou, imagens projetadas flutuando no ar, revelando segredos antes inimagináveis. As irmãs endureceram. Clara viu sua imagem atrás da caixa, seu passado ecoando como um grito.
Maria, com olhos cada vez mais arregalados, assistia ao seu próprio retrato. Um rosto contorcido de raiva, culpa ardente. A cada imagem, a tensão aumentava, e cada uma começou a despertar lembranças há muito enterradas, como se o próprio mosteiro estivesse cobrando a presença de suas sombras. Mas o verdadeiro choque não veio das irmãs. O pedreiro, no limite entre o medo e a determinação, viu um rosto familiar nas visões. Era a mulher do mercado, aquela que ele nunca esqueceria. Ela estava lá, sentada em um altar, com um olhar de desespero. Algo derreteu dentro dele. Espera, ela é minha mãe. O desespero cresceu na sua voz. O que você fez a ela? O padre soltou uma risada nervosa, e o espaço ao redor deles começou a tremer. Essa é a verdadeira conexão, pedreiro. Você não é quem pensa que é. A luz da vela se intensificou, e o ambiente se encheu de imagens e ecos de uma vida que parecia tão distante, mas que estava intimamente ligada a cada um deles. Revelações que foram suprimidas, mistérios entrelaçados. Você não pode querer dizer que... Clara começou, mas foi interrompida pelo padre. Sim, Clara, o mesmo sangue que corre nas veias do pedreiro também pertence a você, e a todas nós. As irmãs trocaram olhares aturdidos. A realidade estava se desmanchando. Os laços que acreditavam possuir estavam sendo revelados como ilusões. Como isso é possível? Ana gritou, a incredulidade recheando suas palavras. Nós somos de uma só família? O pedreiro, aturdido, não conseguia processar. As perguntas viravam um turbilhão em sua mente. Ele gostaria de gritar, mas só conseguiu sentir um nó na garganta. Sim, e agora a verdade precisa ser escolhida. A voz do padre ecoou com uma gravidade inegável. Ele levantou a vela mais uma vez, a luz criando figuras distorcidas nas paredes. Quem vocês realmente são determinará o que virá a seguir. E naquele momento de desespero, enquanto as irmãs se lançavam em discussões caóticas, uma irmã que estava mais para o fundo, sempre silenciosa, começou a falar. Parem! Todos vocês têm que ouvir isso. Ela olhou nos olhos de cada uma, a raiva em sua voz os puxando. Eu sou a verdadeira filha do padre. Faz anos que ele esconde isso de vocês. O impacto das palavras foi como uma granada explodindo. O silêncio pesado que se seguiu foi devastador. A irmã, com as mãos trêmulas, continuou. Eu vi minha mãe sendo levada. Eu vi tudo e nunca disse nada. Ele me disse que era para me proteger. Os olhares se voltaram rapidamente para o padre, o choque estampado em cada rosto. Você é uma traidora! Como ousa? Clara gritou, sua voz tremendo de indignação e desapontamento. Mas o padre não respondeu. Em vez disso, começou a recitar palavras em uma linguagem antiga. A sala começou a tremer mais uma vez, e a luz da vela se intensificou. A caixa continuou a vibrar, e a irmã que havia revelado a verdade começou a gritar com a agonia de uma dor que não era sua. Não! Pare! Você não percebe o que está fazendo? E então, um clarão cortou a escuridão. Uma sombra projetada pela luz revelou uma figura encapuzada, vinda diretamente da caixa, deslizando até o centro da sala. A presença era poderosa, quase palpável. Os gritos transformaram-se em sussurros. O pedreiro ficou paralisado, sem saber se corria ou ficava. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para o padre, buscando uma explicação. A figura olhou para eles com olhos brilhantes, a voz soando como um eco distante. Vocês descobriram apenas uma parte da verdade, mas o custo de saber a verdade completa pode ser melhor não conhecido. A voz estava entrecortada por um riso sussurrante, quase maníaco. A força que foi despertada não é fácil de controlar. A sala praticamente explodiu em caos e desespero. Maria gritou e correu para trás,
enquanto Ana caía no chão, em pânico. Uma luz intensa começou a emanar da caixa, envolvendo todos. O pedreiro sentiu a atmosfera mudar, um zumbido no ar. A figura encapuzada tornava-se mais clara, revelando uma mulher pálida, seu rosto marcado por cicatrizes e dor. Com um gesto, ela apontou para o grupo, e uma onda de energia psicodélica os atingiu. Conforme a luz pulsava, segredos e memórias começaram a fluir. O pedreiro viu flashes de seu passado, escuridão havia muito esquecida, e lembrou-se de momentos que pareciam estranhamente conectados às irmãs. Vocês têm que escolher a verdade ou a ilusão, mas estejam cientes, a escolha trará consequências que vocês nem imaginam. A figura desapareceu em uma rajada de luz, e o mosteiro tremeu como se estivesse prestes a desabrir. Tensão no ar. A escolha estava diante deles, e os segredos, agora mais do que nunca, ameaçavam destruir tudo. O pedreiro olhou ao redor, cada irmã paralisada, cada uma lutando com seus próprios demônios. Uma combinação de medo e determinação cresceu dentro dele. Eles precisavam agir. E agora? Mas a pergunta ainda persistia. Até onde estavam dispostos a ir em busca da verdade? O ambiente estava carregado de tensão. A escuridão parecia mais espessa, os corações acelerados. O pedreiro olhou para o padre, e por trás da figura que outrora foi seu líder, agora só havia mistério. Que tipo de jogo você está jogando? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. O padre levantou a mão, e a luz da vela negra piscou, revelando uma expressão de sofrimento mesclada à malícia. Vocês achavam que tudo isso era um acaso? Cada um aqui tem um papel nesse teatro macabro. Mas há algo que ainda não viram. Ele respirou fundo, como se preparasse a revelação. Então, na calada da noite, o inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão, e a caixa, antes silenciosa, começou a vibrar. Uma fissura se abriu, e dela emanou um tom de risada louca. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes do mosteiro zombassem deles. E de repente, a caixa se iluminou, imagens projetadas flutuando no ar, revelando segredos antes inimagináveis. As irmãs endureceram. Clara viu sua imagem atrás da caixa, seu passado ecoando como um grito. Maria, com olhos cada vez mais arregalados, assistia ao seu próprio retrato, um rosto contorcido de raiva, culpa ardente. A cada imagem a tensão aumentava, e cada uma começou a despertar lembranças há muito enterradas, como se o próprio mosteiro estivesse cobrando a presença de suas sombras. Mas o verdadeiro choque não veio das irmãs. O pedreiro, no limite entre o medo e a determinação, viu um rosto familiar nas visões. Era a mulher do mercado, aquela que ele nunca esqueceria. Ela estava lá, sentada em um altar, com um olhar de desespero. Algo derreteu dentro dele. Espera, ela é minha mãe. O desespero cresceu na sua voz. O que você fez a ela? O padre soltou uma risada nervosa, e o espaço ao redor deles começou a tremer. Essa é a verdadeira conexão, pedreiro. Você não é quem pensa que é. A luz da vela se intensificou, e o ambiente se encheu de imagens e ecos de uma vida que parecia tão distante, mas que estava intimamente ligada a cada um deles. Revelações que foram suprimidas, mistérios entrelaçados. Você não pode querer dizer que... Clara começou, mas foi interrompida pelo padre. Sim, Clara. O mesmo sangue que corre nas veias do pedreiro também pertence a você. E a todas nós. As irmãs trocaram olhares aturdidos. A realidade estava se desmanchando. Os laços que acreditavam possuir estavam sendo revelados como ilusões. A sala começou a escurecer. As sombras se tornaram mais densas. Mas o que isso realmente significa? Ana, confusa, perguntou, seu coração batendo rápido. A tensão cresceu,
E o padre começou a rir de uma forma estranha. Sua voz agora mais gélida. Significa que os segredos que vocês esconderam são muito mais profundos do que imaginam. Vocês são irmãs. Um silêncio irrompeu. A bomba foi lançada. A revelação parecia desmoronar tudo ao redor. O que isso significava? Clara olhou para Maria e Maria olhou de volta. Irmãs, isso não pode ser verdade, gritou ela, a incredulidade transbordando em sua voz. O pedreiro, por sua vez, sentiu o tempo parar. O que significava para ele, para elas? A caixa começou a tremer ainda mais, como se tivesse vida própria. Não se esqueçam, e o passado deixará suas marcas. Aqueles que foram feridos também cobrarão um preço. A figura possuída pelo padre agora parecia brilhar com uma luz que emanava a dor. E, com um movimento rápido, a vela negra apagou-se completamente, mergulhando todos na escuridão. Nesse caos de revelações, uma luz brilhante surgiu do fundo da sala. Dessa luz, emergiu um terceiro indivíduo. Era a mãe do pedreiro, seu olhar atento e ansioso. Filho, ela gritou com um desespero palpável. Eu sabia que isso aconteceria. Eu protegi você por tanto tempo. O pedreiro ficou em choque. Ele não sabia como reagir. As irmãs estavam perdidas em meio à confusão, e o coração bater acelerado de Clara ressoava, um eco de dúvida e medo. Você me deixou. Você deixou todos nós, ela gritou, agora dirigindo-se à mulher. Mas o que mais a aborreceu foi o olhar carregado da mãe do pedreiro, cheia de segredos. O que você sabe que nós não sabemos? O pedreiro exigiu, sua voz subindo em desespero. E naquele momento, o mundo inteiro pareceu girar. As palavras dela cortaram o ar. As irmãs, todas nós, somos parte de algo muito maior. O mosteiro não foi apenas um refúgio. Ele guarda a chave do nosso legado. Você é o herdeiro de uma linhagem esquecida. As palavras dela ecoaram, e a sala pulou em um frenesi. As irmãs se entreolharam, um misto de incredulidade e medo. O pedreiro, paralisado, sentiu todas as certezas desmoronarem. A vela apagou e deixou tudo na mais completa escuridão, e no fundo, as vozes risivelmente começaram a ecoar. O que escolherão? O silêncio ou o eco da verdade? A tensão estava em seu ápice, e no momento em que a escuridão os abrasava, uma porta secreta se abriu, revelando um caminho para fora. O que estava além daquela porta? Uma nova vida? Uma aliança inesperada? Ou uma armadilha? O futuro estava agora nas mãos deles, mas que caminhos eles escolheriam? A resposta estava mais próxima do que pensavam. O ambiente estava caótico, uma mistura de luz e sombra, enquanto todos olhavam para a figura familiar da mãe do pedreiro, agora revelada. O olhar de desespero dela refletia não só a dor, mas também a esperança de um novo começo. Filho, eu lutei por você, para que você soubesse a verdade sobre quem realmente somos. As palavras chegaram a ele como um soco no estômago, fazendo seu coração acelerar. As irmãs, ainda confusas, observavam a cena desenrolar. Clara, que sempre fora forte, agora parecia pequena diante da revelação. Você nos traiu, gritou Ana, com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pôde esconder isso de nós, de mim? Mas a mãe do pedreiro apenas balançou a cabeça, a tristeza transparecendo em seu olhar. Eu fiz o que era necessário. O seu destino estava entrelaçado ao dele desde o início. O padre, que observava tudo, parecia perder o controle. Isso não deveria estar acontecendo. A verdade não pode ser libertada. Vocês não estão preparadas. Ele gesticulava freneticamente, mas a luz da vela negra piscava, mostrando que não havia como voltar atrás. O passado estava desvelado, e agora todos precisavam lidar com isso. Nesse momento, o pedreiro, resoluto, deu um passo à frente. Chega! Se somos mesmo uma família,
Então precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que os segredos nos destruam. Sua voz ecoou pelo mosteiro, trazendo um novo sentido de união ao ambiente. As irmãs olhavam umas para as outras, sentindo que algo mudava. O medo começou a se transformar em algo poderoso, como uma corrente que os unia. A mãe deles sorriu, encorajadora. Sim, filhos. Essa é a hora. Devemos enfrentar a escuridão juntos. O padre, percebendo que havia perdido o controle, começou a recuar. Sua figura encapuzada já não tinha mais nenhum poder sobre eles. Em vez de seguir adiante, ele pareceu ficar preso, como se as sombras que o cercavam começassem a consumir sua própria essência. O pedreiro levantou a mão e as irmãs se juntaram a ele. Vamos escolher a verdade, não a ilusão. Estamos juntas, não importa o que aconteça. O ambiente começou a vibrar, as paredes do mosteiro parecendo responder à sua determinação. Em um último ato de resistência, o padre tentou gritar, mas as palavras se esvaíram em um sussurro, enquanto a luz da vela negra explodia em um brilho ofuscante. No instante seguinte, tudo foi consumido por uma luz tão poderosa que fez todos fecharem os olhos. Mas quando a luz se dissipou, eles perceberam que estavam em um lugar diferente. O mosteiro tinha mudado. Agora era um espaço luminoso e vibrante, com flores coloridas e um céu azul brilhante. As alucinações e os segredos pareciam desaparecer. Eles estavam juntos, uma nova família se formando das cinzas do passado. O pedreiro olhou para suas irmãs, cada uma com marcas de dor que agora pareciam mais leves. Nós somos mais fortes do que pensávamos, disse ele, com um brilho de esperança nos olhos. Após uma respiração profunda, Clara sorriu. Sim. Agora podemos reescrever nossa história. Ninguém mais ficará preso no passado. As irmãs estavam agora unidas, um círculo de força e amor. A mãe do pedreiro, agora livre de peso, também sorria. Lutem contra a escuridão sempre que aparecer, filhos. A luz dentro de vocês é mais poderosa do que imaginam. E assim, juntos, decidiram não apenas aceitar o que eram, mas também abraçar o que poderiam se tornar. Eles saíram daquela nova manhã dispostos a enfrentar qualquer desafio, não mais como indivíduos solitários, mas como uma família. O futuro se desenhava à frente, um misto de promessas e incertezas. E enquanto caminhavam em direção a um novo horizonte, sabiam que a estrada seria árdua, mas não estavam mais sozinhos. Ver o que viria seria uma aventura do coração. Antes de terminarmos, há algo importantíssimo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmegue o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar esta jornada com mais pessoas. Queremos ouvir suas reações e teorias nos comentários, então inunde a sessão com suas ideias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o quê?